graça e a paz do nosso Deus seja com todos, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos prosseguindo com nossas reflexões sobre o fruto do Espírito Santo e hoje nós iremos falar sobre a sétima característica, o sétimo atributo desse fruto, que é a fidelidade. Jerry Bridges, no seu livro A Vida Frutífera, ele diz que a palavra bíblica usada para descrever a fidelidade também pode denotar algo que é firme, pode denotar algo que podemos contar e ter segurança nisso. Um cristão, aquele que busca viver uma vida de devoção a Deus, aquele que procura andar na dependência do Espírito Santo, ele deve desenvolver esta tão importante característica na sua vida. E o modelo de fidelidade que o crente deve se inspirar é, em primeiro lugar, a fidelidade do nosso Deus. E é importante refletirmos um pouco sobre este tão importante tema, que é a fidelidade do nosso Deus. Nós podemos dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que a fidelidade divina, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida cristã. A nossa vida cristã depende da confiança na fidelidade do nosso Deus. Podemos dizer, por exemplo, que dependemos da fidelidade de Deus para a nossa salvação. É o que nós podemos ler lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Deus ele nos diz nesse texto que Ele é fiel e nos manterá até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Dependemos também da fidelidade de Deus para a libertação das tentações. Ainda em 1 Coríntios, agora capítulo 10, versículo 13, Paulo ele fala que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Dependemos da fidelidade de Deus também para a nossa santificação. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, nós lemos que Deus é fiel e nos santificará por completo. E finalizando alguns exemplos, podemos dizer que dependemos da fidelidade de Deus para o perdão dos nossos pecados. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Portanto, meus irmãos, podemos ver que em todos os aspectos da vida cristã, a vida cristã se baseia na fidelidade de Deus. Depende da fidelidade de Deus. Agora, nós precisamos responder uma importante pergunta. Nós podemos confiar em Deus? Se tudo na vida cristã, do início ao fim, depende da fidelidade de Deus, essa pergunta é importante, essa pergunta é fundamental. Nós podemos confiar no nosso Senhor Deus? E a resposta para essa pergunta, ela deve ser encontrada na Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não se nega a responder tal questão. E ela responde ao apresentar os atributos de Deus. Um dos atributos divinos é a imutabilidade. Lemos lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus lhe dizer: de fato, eu, o Senhor, não mudo. O grande teólogo Martin Lloyd Jones, ele diz que imutabilidade significa que Deus é absolutamente invariável. Ele não muda em sua essência. Deus é e sempre será o mesmo. Diferente de nós que somos por demais mutáveis.
Nós somos uma coisa em um dia e somos algo completamente diferente no outro dia. Porém, isso, meus irmãos, isso é inconcebível em Deus. Ele, em sua perfeição absoluta, não muda. Ele, em sua perfeição absoluta, é sempre o mesmo. É isso que a Bíblia nos fala. E nós podemos confiar na fidelidade de Deus, porque Ele, Deus, não muda. Uma outra forma que podemos desenvolver essa confiança na fidelidade de Deus é através das nossas experiências com Ele. Um outro atributo divino nos diz que Deus é onipresente, o que significa que Ele está presente em todo lugar, em toda parte. Nós lemos lá no Salmo capítulo 139, do versículo 7 até o versículo 10, um relato magnífico dessa onipresença divina. O salmista ele nos diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O que é belo nesse salmo é que a onipresença divina não é apenas descrita como uma qualidade de Deus estar em todos os lugares. A beleza desse salmo é que o salmista descreve Deus como um ser atuante em todos os lugares e que atua na vida de cada um de nós. O salmista finaliza esse salmo dizendo: a tua mão me guiará, a tua mão me susterá. Meus irmãos, o que eu pretendo dizer com essa breve descrição da onipresença divina é que nós podemos confiar, é que nós podemos desenvolver uma confiança na fidelidade de Deus à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, à medida que nós vamos tendo experiências com Ele e percebemos o agir dele nas nossas vidas. Deus ele é imutável. Deus ele é onipresente e ele atua na vida de cada um dos seus filhos. Essas duas características de Deus, a imutabilidade, a onipresença e o fato dele estar atuando na minha vida, na sua vida, nos dá confiança de que Deus é fiel. Nos dá segurança para que possamos confiar na fidelidade do nosso Senhor Deus. Como eu disse, meus irmãos, no início dessa reflexão, agora falando um pouco sobre a nossa vida, nossa característica como discípulos de Cristo. Um cristão que procura viver uma vida de devoção a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Um cristão que procura andar na dependência do Espírito Santo, ele deve desenvolver esta tão importante característica da fidelidade. Deus e o nosso Senhor Jesus, eles devem ser as nossas maiores referências. Porém, nós podemos encontrar outros modelos de pessoas que são reconhecidas como fiéis. Um exemplo extraído da Bíblia é o servo do Senhor Daniel. Daniel, esse homem, ele possuía um caráter exemplar. Daniel era um homem extremamente confiável. Era um homem extremamente honesto. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 4, nós lemos que alguns inimigos de Daniel examinaram em minúcias, em detalhe, a sua vida,
procurando algo de errado na sua vida e no seu trabalho. Porém, eles chegaram à constatação de que este servo do Senhor, ele era tão fiel que não encontraram nele falta alguma, não encontraram nele desonestidade alguma e nem negligência nos seus afazeres. Daniel, ele era absolutamente honesto. Daniel, ele era absolutamente confiável. E assim nós também devemos ser. E como em outras virtudes do caráter cristão que já vimos até aqui, como o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade e a bondade, nós também podemos crescer na fidelidade. E para crescer na fidelidade, Jerry Bridges ele nos dá 3 conselhos, ele nos dá 3 passos a ser seguido. O primeiro passo consiste no reconhecimento do padrão bíblico para a fidelidade. Precisamos reconhecer que a Bíblia ela nos dá um padrão. E esse padrão ele é alto. O padrão bíblico pede para que possamos ser absolutamente confiáveis, absolutamente honestos. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é importante falarmos dos exercícios espirituais, as disciplinas espirituais. Nós podemos crescer na fidelidade à medida que nos exercitamos na leitura, à medida que nós nos exercitamos na meditação da palavra. Podemos crescer na fidelidade à medida que nós oramos, à medida que nós jejuamos. Podemos crescer à medida que confessamos os nossos erros a Deus e pedimos a orientação e direção do Espírito Santo. E essa ajuda do Espírito Santo, ela é o segundo passo para crescermos na fidelidade. Nós devemos avaliar constantemente as nossas vidas. Devemos analisar constantemente as nossas vidas com a ajuda do Espírito Santo e pedindo para que Ele nos capacite cada vez mais no crescimento dessa virtude que é a fidelidade. E por fim, o terceiro passo a considerar com relação ao crescimento na fidelidade é olharmos para o prêmio que nos aguarda. Jesus ele nos diz lá em Mateus 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Portanto, meus irmãos, chegamos ao fim de mais essa reflexão sobre o fruto do Espírito. E eu convido os irmãos para que na próxima semana possam nos acompanhar em mais um estudo, no qual iremos falar sobre a mansidão. Vamos orar. Pai, obrigado por esse breve estudo, por essa breve reflexão que fala sobre a fidelidade, Senhor, que é um fruto do Espírito Santo. Ó Pai, nós que temos o Espírito Santo nas nossas vidas, devemos crescer nesta tão importante característica. Portanto, pedimos a Tua ajuda, Pai, para que possamos desenvolver não apenas esse, mas todos os outros atributos de uma vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos proteja e nos guarde, que Ele abençoe cada um de nós. Fiquem na paz.